promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Tu és o nosso Pai amado. Vem sobre nós. Vem para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, nesse louvor, nesse momento profético, nós já estamos aqui tomados por esse poder que vem do Senhor. Agora declara aí sobre a sua casa, sobre o seu familiar, sobre o seu parente, sobre aquela pessoa que está agora, às vezes sem expectativa. Declare esse poder. Senhor Deus, nosso Pai, nós declaramos o agir do Senhor. Nós cremos no milagre. Nós cremos nessa resposta que vem do Senhor, porque a resposta que vem da tua boca, essa é a melhor para nossas vidas. Ô Espírito Santo do Senhor, vem agora, agindo. Ô Pai, vai tirando agora toda angústia, toda incerteza. E nessa unção profética nós declaramos sobre esse lar, sobre essa pessoa que agora se encontra, às vezes até no leito, no hospital, mas está podendo nos assistir, receber essa oração. Nós declaramos agora, você que está aí, o poder do Senhor está sobre ti, poder que cura, que santifica, que protege, que traz à existência aquilo que não existe, chamado é a fé. Então nós declaramos o poder anima, tem de bom ânimo, porque o Senhor já venceu por mim e por você, e está dando para você, meu irmão, esta vitória. Recebe isso agora, recebe em nome de Jesus. O poder tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino, o poder tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino, o poder é a glória para sempre. Amém. Teu reino, o poder é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aqui, fala amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós estamos aqui, você aí na sua casa, e nós continuaremos declarando o agir do Senhor. E agora chegou o momento da gente consagrar os dízimos, oferta, a nossa vida financeira. E eu quero trazer um texto que está em Romanos 8:31, que ele começa com essa pergunta: o que diremos, pois, à vista destas coisas? O que diremos, pois, à vista dessas coisas todas que estamos vivendo nesse momento? E começa uma outra pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente tem que analisar
Se a gente está vivendo nesse momento de pandemia, esse momento de grandes transformação no planeta, e você é uma testemunha ocular disso, e realmente bate em algum momento das nossas vidas uma tal de incerteza. Mas quando eu e você nos aprofundamos na palavra do Senhor, que é para mim, é para você, para todos nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele segue dizendo, aquele que não poupou o seu único filho, antes deu a todos nós, não nos dará com ele, juntamente com ele, todas essas coisas? A importância de você não parar, hora nenhuma, de acreditar, de consagrar a sua vida financeira, de dizimar, de ofertar, de projetar, de fazer, de executar. Irmãos, não pare, não pare, porque quando estamos projetando, até o nosso semblante muda. Quando estamos sonhando, significa que o Senhor já sonhou por mim e por você. Então, Ele nos dará todas essas coisas. Você tem que crer, e você crer, você tem que agir. Amém? E olha, observa aqui, diz aqui no texto, mas em todas essas coisas, eu, você, somos mais do que vencedor. Em tudo que eu e você estivermos passando, pressão, seja de onde for, seja o que for. Irmãos, tem pessoas que não têm, ele não tem o vírus, não tem. Tem pessoa que não tem o vírus, está ali, não tem nada. Mas a pressão é tão grande que ele começa a sentir tudo aquilo que uma pessoa está com o vírus, ele começa a sentir. Então, nessas situações, você também é mais do que vencedor. Quando eu e você não estamos ali afadigados, preocupados com muitas coisas, e como Jesus já falou para Marta, naquele momento que ele entra na casa dela, Marta, Marta, anda inquieta com muitas coisas, uma coisa só te é necessária. Então eu e você temos que acreditar nisso, e viver isso, e consagrar nossa vida financeira com esse entendimento. Amém? Então, já está aí no rodapé os bancos. Você que quer fazer a sua transferência, você que quer fazer o seu depósito, é o momento de você continuar crendo, continuar semeando na casa do Senhor. As igrejas, como você vê, elas continuam abertas. Hoje nós não estamos com um culto presencial, mas a igreja continua aberta. Nós continuamos no mesmo endereço, no mesmo local, e continuamos profetizando, declarando sobre a tua vida, sobre a tua causa, que o milagre do Senhor vai acontecer. Então, não perca essa oportunidade. Eu vou orar agora pela tua vida financeira, por esse projeto que você aí pensou, 2020 acabou. Não, ele acaba quando der o último dia, nos últimos minutos, aí acaba. Mas enquanto isso, continue declarando, continue profetizando, não pare, não entregue, mas não faça isso. Nós estamos diante de um Deus que para Ele não existe tempo, Ele é o próprio tempo. Então determine aí sobre o teu sonho, sobre aquilo que você projetou para acontecer em 2020. Não pense que não vai acontecer. Você começa a determinar e o fogo vai cair do céu em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida financeira, o projeto financeiro, cada dízimo, cada oferta na presença do Senhor e para consagrar. E nós declaramos o agir do Senhor, o Deus que abre porta, o Deus que protege, o Deus a qual nós cremos que é o Deus que multiplica, que santifica, seja agora nessa vida, seja agora em cada dízimo, sobre cada oferta.
em nome de Jesus. Amém? Está consagrado o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Deus é muito bom. Nós estamos aqui com alegria no nosso coração nesta quarta da plenitude, declarando e determinando o melhor de Deus para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. E Deus tem novidade de vida para nós nessa noite. Deus tem uma palavra de poder, e esta palavra poderosa vai chegar até a sua casa e liberar a provisão, seja com cura, seja com portas abertas, seja de encontro às suas emoções. Nós declaramos esta palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Fala, eu recebo. Fala, eu tomo posse. Em nome de Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 10, no verso 11. Livro de Números, no capítulo 10, no verso 11. Enquanto você acha aí na sua casa, nós queremos trazer alguns avisos para você. Então hoje nós retornamos aos nossos cultos online. As nossas lives, elas vão estar normalmente segunda, terça, quarta. Quinta-feira nós vamos estar trabalhando os PGs, que é os pequenos grupos. Então, se você ainda não tem o seu grupo, nós já estamos com 3 lições disponibilizadas. É uma oportunidade para você fazer um evangelismo, trazer pessoas para se fortalecer em Cristo Jesus. Mas quem pode liderar um PG? Se você tem entendimento que você pode gerar um grupo de pessoas, aliás, no máximo 10 pessoas, que você pode estudar estas lições que estão sendo liberadas, você pode nos procurar, procura a mim, procura o pastor Amarildo, e nós vamos te explicar como é que você pode, através de uma plataforma, ter o seu PG, pequenos grupos, que é uma estrutura de evangelismo. Sexta-feira, abençoadíssimo Docmos, com o nosso casal Dantas e Bel. Nós tivemos um encontro esse final de semana, foi maravilhoso, uma repercussão mundial, muitas conversões, pais de adolescentes, o resultado foi fenomenal. Então, se você conhece um adolescente, esteja na live dos Docmos aqui na sexta-feira, às 19h30. E sábado, essa galera para lá de abençoada, que é o Atitude, tem trazido cultos, posso dizer assim, igual gente grande, tem falado ao nosso coração, muito poder de Deus através desses nossos jovens. E no domingo pela manhã, o nosso culto da família. Glória a Deus. Então você já abriu. A outra coisa que eu queria falar para você, nós temos o nosso clamor toda terça e quinta às 17, das 17 às 17h30, orando pelo país, orando pelo Brasil. Então, onde você estiver, pare, terça e quinta às 17 horas, para que estejamos levantando esse grande clamor em favor do nosso país. E todos os dias, segunda a sexta, nós temos a live do apóstolo César Augusto. Tem sido maravilhoso demais, tem sido uma escola de ministério. Então, se você ainda não começou a estar na escola, segunda a sexta, ele está estudando o livro de Salmos, esteja conosco na live do apóstolo pelo Instagram, segunda a sexta, às 22 horas, tem sido bênção demais, amém? No dia 11 de julho, o apóstolo, olha que é uma oportunidade única,
ele vai estar ministrando uma aula especial no departamento da família, com uma síntese do Famílias Abençoadas. Então, uma aula com o apóstolo César Augusto e bispa Rúbia de Souza, dia 11 de julho, 2 horas, dá no sábado, das 17 às 19 horas. O curso, a aula, terá um valor de inscrição de R$50. Você pode fazer pelo site da igreja. Você que é casado, você que é noivo, você que é namorado, você pode fazer a sua inscrição. R$50 é por um aparelho, né? É pelo Zoom, e aí você já garante a sua inscrição. Você basta na inscrição colocar somente o nome de um dos casais, né? Então, R$50, dia 11 de julho, às 17 horas. Tenho certeza que vai ser um aprendizado tremendo para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar. Você já pode entrar no site da igreja e fazer a sua inscrição. São só 1.000 vagas, no caso serão 2.000 pessoas, 1.000 casais, né? E para o mundo inteiro, para a Europa, para a África, para a América do Norte. Então, se você quer participar com o nosso casal apostólico dessa aula sobre família abençoada, faça a sua inscrição. Amém? Então, livro de Números, no capítulo 10, verso 11. No 20º dia do 2º mês, no 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. E assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Se você não tem esse conhecimento sobre esse momento de Israel, pós-aliança de Deus com este povo, na ida para a terra prometida, Canaã, nós queremos esclarecer nessa noite alguns pontos importantes que vai gerar conhecimento para você, e este conhecimento associado com a revelação do que Deus tem para nós nessa noite, vai abrir a sua mente em relação ao zelo e o amor desse Deus para este povo escolhido. E hoje nós fazemos parte deste povo escolhido. Você pode repetir comigo? Fala: eu faço parte deste povo escolhido. O poder de Deus, a direção de Deus, a visão de Deus, a força de Deus está sobre mim e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você entendeu? Então, nesse contexto aqui, o Senhor tinha feito uma aliança no Sinai com aquele povo que tinha saído do Egito. Nesse período aqui, tinha mais ou menos 1 ano depois da saída deles do Egito. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, ali o Senhor, ele traz uma aliança de cooperação, de proteção, de continuidade, para que eles pudessem chegar à terra que Deus tinha o quê? Prometido. E esse povo do Senhor, eles tinham o quê? Eles tinham a liderança de Moisés. Nada mais, nada menos do que um homem que foi conhecido como um homem que tinha Deus face a face. Você já imaginou a intimidade de Moisés? Você já imaginou como Deus é zeloso para com o seu povo? E nós temos crido, isso aumenta a nossa responsabilidade espiritual como sacerdote, como bispo gestor, dentro da importância que o Paraná e a cidade de Curitiba têm dentro do contexto do projeto apostólico. Eu fico me deparando com essa situação, a distância que nós estamos dessa liderança de Moisés. Mas ao mesmo tempo, isso se aproxima através
do entendimento que tanto Moisés, como Saulo, como Amarildo, nós temos a mesma responsabilidade de conduzir um povo que foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus, amém? Você pode repetir comigo? Fala, eu e a minha casa, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Agora a pergunta é, você foi escolhido para o quê? Como igreja, você tem acompanhado esse discernimento da direção profética como igreja? Porque você é a igreja, você exerce essa autoridade como igreja, você recebe esta proteção como igreja. Então, voltando ao contexto aqui, nós vimos que este acampamento, ele levanta e começa a marchar. Interessante a história, que diz que nesse modelo que o Senhor trazia de proteção contínua sobre eles, diz que vinha sobre o Manaim, ou o acampamento de Deus. Se você não sabe o que é Manaim, quer dizer acampamento duplo. Por que que o acampamento dos israelitas eram chamados ou considerados como acampamento duplo? Porque existia o acampamento natural, contendo os integrantes das 12 tribos, e existia um exército de Deus que ficava acampados também para trazer proteção, e isso era caracterizado de dia e de noite, através da nuvem e através da coluna de fogo. Então assim o Senhor se manifestava, para que eles pudessem entender que este poder e esta proteção contínua de Deus estava em todo o tempo. O pessoal acha que está estranhando, hoje fala, o bispo hoje está correndo, está falando, mas é que nós perdemos a conexão aqui, então nós temos que não nos estender, e eu não quero deixar de passar para você aquilo que Deus falou ao meu coração, amém? No mesmo capítulo 10, no verso 33, está escrito: então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. Interessante que aquele povo, quando o acampamento levantava, quando a nuvem subia, eles tinham um sinal que era para eles desmontarem o acampamento e eles viajarem. E o texto aqui diz que eles fizeram isso durante 3 dias. Então, se fosse eu, você, o pastor Amarildo, e lá nos dias de hoje, provavelmente a gente ia fazer assim, 20 horas no máximo nós íamos parar, né? Agora eu quero fazer uma jantinha, não. Aqui o texto diz que eles marcharam dia e noite durante 3 dias, até que foi dado o quê? A ordem. Ordem por quem? A ordem de Deus, porque estabelecia o quê? A coluna que pairava para que eles pudessem o quê? Repousar. E diz no 34, a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia e de noite, sempre que partiam de um acampamento. E nós vamos na ação central do que eu quero falar com você nesta noite. No verso 35 está escrito: sempre que a arca partia, Moisés dizia, ou Moisés fazia uma oração. Preste atenção, que tremendo. Moisés falava assim ao seu Deus: levanta-te, ó Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os teus adversários. No verso 36 diz que quando a arca parava, quando havia o sinal para que esse acampamento pudesse entrar em descanso, ele também fazia uma outra oração: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. O que você entendeu nesta oração de Moisés? Preste atenção, a importância da direção profética,
a importância da autoridade sobre o povo de Deus. Nós vimos que o Senhor cuidadosamente, Ele separa cada detalhe. Depois, se você for estudar, eu e o Jean, nós falamos um pouquinho sobre o tabernáculo de Moisés, como as tribos, elas se acampavam por face do tabernáculo, de 3 em 3, e o Senhor tinha todo um cuidado em relação a esse cronograma. Aliás, o livro de Números, quando você estuda ele, você vai entender que o Senhor, Ele preza o sucesso desta caminhada, que foi desprezado depois por causa da murmuração, mas o plano de Deus era o quê? Perfeito. Eles tinham diretriz, eles tinham organização, eles tinham disciplina, eles tinham esta palavra de autoridade para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Mas o livro de Números também fala sobre rebelião. Foi um momento difícil esse momento de marcha pelo deserto, de murmuração, ao ponto que aquela primeira geração, tirando a casa de Josué e de Calebe, eles não viram a terra, somente os seus filhos, a geração posterior, justamente por causa do quê? Da murmuração. Estou ampliando um pouquinho para você entender o contexto, e eu vou voltar em relação a esta ordem ou esta oração profética de autoridade de Moisés. Então, no verso 35, é claro aqui que quando o acampamento era desmontado, quando eles estavam para partir, Moisés fazia uma oração. Interessante que às vezes a gente fala assim, parecia até uma reza, né? Mas o que quer dizer reza? Algo repetido. Mas esta fala de Moisés, ela era realmente repetida. Para quê? Para que as pessoas entendessem nesta fala que aquele líder, ele cria verdadeiramente naquilo que estava sendo expressado como autoridade. Mas aquela autoridade, ela vinha do alto, ou seja, Moisés, ele aplicava, ele expressava aquilo que era a fé do seu coração e a vontade de Deus. Preste atenção: levanta-te, ó Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de ti os teus adversários. Sabe o que ele estava determinando dentro dessa ação profética? Ele estava falando: Senhor, a tua presença vai adiante de nós, e como o Senhor vai adiante de nós, nós estamos determinando que este poder, indo adiante, ele possa tirar do nosso caminho todo obstáculo, porque nós precisamos de quê? De avançar. Nós precisamos chegar aonde o Senhor projetou para nós. Com este adendo, lembre, essa demora em relação à chegada na terra de Canaã, não foi por causa de Deus, porque tudo que Deus fez em aliança, Ele o quê? Cumpriu. Você pode repetir comigo? Fala assim: tudo o que Deus me promete, Ele cumpre. Então, nós temos falado desde o início da pandemia, se você refrescar a sua memória, dentro dessa direção profética da igreja que tem sido dada para nós, esse momento não é um momento de nós perdermos a velocidade, mas é um momento de nós aumentarmos a nossa velocidade. Se eu falar isso para as pessoas do mundo, o que eles vão pensar, né, pastor Marido? Tempo de pandemia, nós estamos falando em aumentar a velocidade. Se isso acontece no natural, alguém, acho que foi a Márcia que falou para mim, não sei se a Márcia está nos assistindo, ela falou assim, o Magazine Luiza, ele aumentou em 30 ou 35% as vendas através da internet, no momento de pandemia. Ou seja, um segmento desta empresa
muitos estabelecimentos estão vendo já no home office uma forma, é home office mesmo, né, que fala, né, trabalhando em casa, uma forma de quê? De economizar aquilo que é mobilizado. O que é mobilizado? Aquilo que é estrutura física. Às vezes as empresas investindo dentro dessa questão, então amplia-se o quê? Através de algo que aparentemente foi catastrófico, e foi mesmo, para a saúde, para a questão da liberdade, para a questão de projetos que já tinham sido estabelecidos, né, Gleides? Cadê o Gleides? Projetos que já tinham sido feitos, né, Gleides? Para agosto, 1º de agosto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: a bênção de Deus será em porção dobrada na sua vida, em nome de Jesus, porque é assim que funciona. O inimigo, ele não ganha nunca em relação aos justos. Você que está na sua casa, você crê? Você que está aqui, você crê? O inimigo não pode nos parar. No domingo as pessoas falam assim: o bispo estava... Eu não estava exaltado, eu estava determinando que nada ia parar aquilo que Deus já tinha estabelecido como igreja. Então esta ação, desta palavra que eu recebo, e eu aplico ela dentro deste contexto de entendimento espiritual, isso me traz o quê? Vida. Você pode repetir comigo? Fala assim: o meu entendimento espiritual e o cumprimento através do meu coração aberto gera vida em mim. Então, se o inimigo estava achando que ele ia te retroceder, fazer você retroceder, eu quero dizer para você, Satanás, você perdeu na vida dessas pessoas, porque eles são igrejas, eles são igreja, e a palavra profética liberada como igreja vai fazer com que a velocidade, os acontecimentos e os milagres aconteçam de uma forma ainda maior, em nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Você pode falar: eu tomo posse desta palavra. Então, nesta autoridade estabelecida de Deus para Moisés, diante daquele povo, naquela caminhada no deserto, Moisés seguia rigorosamente. O que Deus está falando para mim e para você é isso: siga rigorosamente, porque você não vai ser só poupado, mas você vai ter a oportunidade de glorificar a Deus através da sua vida. Siga rigorosamente a direção profética, porque vida, sopro de vida virá sobre você, em nome de Jesus. Então Moisés, ele trazia isso com ênfase, com autoridade, toda vez que o acampamento repousava ou quando o acampamento saía em marcha. Então, relembrando esta oração, esta palavra de fé daquele líder, ele diz: Senhor, tu que vais adiante, que os nossos inimigos sejam espalhados e eles fujam de ti. Você já pensou o que significa isso, convertendo para a sua história, Mariana? Tudo que você planejar em Deus, tudo que a pastora Cleide planejar em Deus, o inimigo não vai se contentar, vai? Ele vai armar, ele vai trazer o quê? Um projeto para desarticular esse projeto de Deus, sim ou não? Quem está entendendo? Mas quando eu entendo essa palavra de autoridade de Deus sobre a igreja, e eu sigo rigorosamente, eu saio, né? Eu saio para a minha luta diária, o Amarildo para vender, o Hilário para vender, o Filipinho, mas a Dilcéia na instituição financeira para atender os clientes, para trabalhar, o Cláudio na empresa com a Jennifer, o Gleidson, mas o Gledson, nós todos, nós temos que entender esta palavra. Eu te pergunto, como é que você sai todos os dias de manhã? É uma pergunta interessante. Como é que você sai todos os dias de manhã como representante do reino? Como igreja, como é que você sai? Eu, para falar bem a verdade, bispo, às vezes você está pensando aí, né? Estou tentando falar a sua fala.
Eu saio tão correndo, acordo sempre em cima, escovo o dente, tomo café, e saio, eu não penso em nada. Tem alguém aqui que é assim? Não pensa em nada de manhã? Só na correria para poder sair? Eu quero falar para vocês que vocês estão errados. Porque Moisés aqui é um exemplo para nós. Que a coisa que vai nos trazer sucesso e segurança no nosso dia é nós declararmos a palavra que existe sobre nós. É declarar a palavra que existe. Nós somos herdeiros de Deus. Quem é herdeiro aqui de Deus? Existe uma palavra, uma promessa de Deus para a sua vida e para a sua casa. Você crê? Você já ouviu essa palavra? Eu sei o que Deus tem para mim. Então todos os dias, o senhor faz isso todos os dias? Vou ser bem sincero que às vezes não. Eu até fiz um comentário com uma pessoa hoje, ontem à noite, e ela me fez uma pergunta assim, ela disse: como é que o bispo está e a bispa diante de toda essa situação de pandemia? E eu parei, e eu acho que eu já falo um pouco devagar, né? Mas eu acho que dessa vez demorou um pouco mais, porque eu fui pensar nessa pergunta. E eu pensei assim, que eu e a Mariene, a gente tem vivido tanto em função de vocês, tanto em função do projeto do reino, tanto em crer e declarar que o inimigo não irá gerar enfermidades na alma de vocês, que não vai mexer no salário de vocês, que não vai mexer na vida profissional de vocês, que não haverá desemprego no nosso meio, que você vai crescer espiritualmente. Então eu passo o meu tempo e o tempo da Mariene, que nós só deixamos de focar nessa situação, por exemplo, às vezes quando nós passamos por algum problema pessoal. Esses dias, ontem a Mariene não estava muito bem de saúde, hoje ainda de manhã um pouquinho, aí a gente para um pouquinho para a gente cuidar de nós mesmos. Mas às vezes isso é um percentual pequeno. Mas mesmo para mim trazer esta ação para você, eu não posso trabalhar, o altar não pode trabalhar dentro de um ativismo. Por que nós não podemos trabalhar nesse ativismo, Dilceia? Porque Deus é novidade de vida. Deus tem algo fresco e novo para nós todos os dias. Nós não podemos fazer as coisas do mesmo jeito a cada vez que nós subimos nesse altar, porque Deus tem algo fresco para nós, para transbordar para a sua vida em nome de Jesus. E Moisés sabia, e Moisés entendia, e Moisés, ele estava passando este exemplo. E o que eu quero, através da ministração desta noite, é isso: declare a palavra profética sobre a sua casa. Determine a palavra profética, seja obediente a ela. O livro de Números nos ensina que o Senhor, Ele traz algo totalmente diferente do que o povo executou. O Senhor trouxe aliança, disciplina para aquela caminhada, proteção, visão, prosperidade, autoridade, e o povo murmurava, constantemente lembrando do Egito que ficou para trás. E lá eles eram o quê? Escravos. Para alguém ficar lembrando, tendo saudade do tempo da escravidão, ele tem que estar sendo influenciado. Influenciado por quem, Felipe? Pelo diabo. Ou então pela sua própria o quê? Carnalidade. Nós não podemos estar debaixo da influência